Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. O cenário está movimentado. Os homens correndo para lá, correndo para cá. É a justiça quebrando o sigilo bancário do senador, filho do presidente. É a justiça do Rio que nesse solta não solta de Temer. E olha Temer aí na rua. E os políticos nacionais fazendo suas viagens. Tem um aqui em São Luís esses dias. Amanhã tem movimento marcado para as universidades, que está um movimento morno. Mas e o cotidiano dos alunos? Lá na UEMA tem concurso amanhã. Será que vai ter? Isso é sério. E para discutir essas questões e outras com conhecimento e estudo, recebemos o meu querido amigo e sócio majoritário de Os Analistas, Francisco Araújo. Querido. Tudo bem, obrigado. Obrigado, Chico, por ter vindo. Né, Natanael? Que aqui o Chico é... Chico é patrimônio já do programa. Isso. Até porque nós precisamos sempre de uma palavra... Nós somos jornalistas, né, Natanael? A gente analisa o cenário que... Tem uma coisa, Francisco, que diz que um jornalista tem a obrigação de conseguir discutir sobre qualquer assunto. Por 5 minutos. Aí passou de 5 minutos, a gente já chama os especialistas. Duas laudas, a gente conversa sobre física nuclear. E aqui a gente não faz aquela coisa, né, de pegar, ler o release, fazer perguntas e tal. Não, a gente já acaba acompanhando o assunto ali, aí muita leitura, vê ali, chega aqui e discute de forma aberta, livre. O que surgiu o assunto, a gente está preparado, né, Geraldo? De manhã, de tarde, de noite, lendo o cenário político nacional, o cenário político estadual, o cenário político municipal. Francisco, o que você acha que a gente precisava se preocupar mais no momento? Não, eu estava vendo ali, né, Geraldo? Tá ali no hospital, ali, essa correria com filha, com moto, tudo. Aí eu estava vendo os votos lá da soltura do Temer, dos magistrados lá, né? Dos dignos magistrados, né? Já estava, quando eu saí, estava 2-0 para soltura. Tava 2-0, ali umas 4 da tarde. Aí eu já parei, né, cara? Porque é o seguinte, 2 pesos e 2 medidas, né, Geraldo? Aí vai explicar isso pro povo? O povo vai entender a parte técnica do processo? Não vai. O povo quer saber que o Lula está preso, o Temer foi solto e acabou a história. E por quê? É uma boa pergunta essa do povo, tu não acha, não? Por que o Lula está preso e o Temer... Peraí, vamos pegar a mão de todo mundo para a gente ver quem está solto aqui, não era para estar. Eu vou falar também, assim, o meu sentimento e minha opinião é porque o Temer não representava perigo para a eleição ano passado. Está mais explícito do que nunca aí, né? Até essa questão dessa suposta aí, dessas negociações para a vaga do Moro no STF, né? Tá tudo claro, né, Geraldo? O povo velho... que acreditou. Fazer o quê? E eu debruçado, tentando entender a história do Brasil, lendo umas peripécias do final do século XIX, começo da República ali. É uma coisa, professor. Parece que a nossa República não cresce, continua com 13 anos de idade. O Silvio Romero, logo no início do século... no início do século... No início da República, ele escreveu uma obra assim, um texto pequeno, chama A Bancarrota do Federalismo. Então ele era a favor da República, mas contra a ideia do federalismo, que ele disse que isso ia ser um poço sem fundo e ia servir mais para beneficiar os senhores locais. E não ia ter nunca dinheiro suficiente. Isso é o Silvio Romero no início logo após, eu acho que na primeira década após a proclamação da República. Eu acho que, né, assim, se a gente for na essência, eu acho que desde as capitanias hereditárias, né, desde ali da colônia. Desde ali do tratado, né, assim, do tratado de Tordesilhas, né, vamos dividir isso aqui, os abastados de lá, pega dali e tal, né, e assim ficou. Até que as abóboras na carruagem se ajeitaram e Portugal e a Espanha foram pilhando tudo que podia, né?
Mas aí tinha uma outra noção do que era as terras do rei. Depois quando vira uma república, um estado independente. Isso. Mas acho que já teve alguns avanços, né? O Brasil, eu acho que a gente também subestima algumas coisas nossas e minimiza algumas conquistas que a gente só está discutindo isso aqui, a questão do Temer, porque minimamente a gente estabeleceu um estado de direito, né? Talvez não tão democrático, mas de direito. Mas, e tecnicamente há uma diferença entre o Lula, que já tem uma sentença já em segunda instância, e o Temer que não tem sentença. E essa aí é outra questão. Mas boa parte dos juristas certamente vão achar que cabe alguma coisa no sentido de um habeas corpus, né? Porque sempre cabe, né? Assim, a gente pega a Constituição do país, né? E parece que ela foi feita para ter brechas, né? Para ter argumentações, né? E sempre vão achar uma argumentação, né? Quando sair lá a fonte oficial, né? A nota lá do STF vai ter a sustentação jurídica, que foi por isso, foi por aquilo, né? As pessoas vão ter que engolir aquilo ali, mas o sentimento é de... esse julgamento do habeas corpus é no STJ agora. No plenário. A semana passada a turma que botou o bicho atrás das grades. Eu vi um meme outro dia na internet, esses memes políticos, a gente acaba vendo no Instagram passando rápido. Aí tava lá, né, o julgamento daquele caso da Boate Kiss, tá lá no TRF4, né? E até hoje os culpados continuam sem julgamento final. Mas o caso do Lula foi julgado aí, né? A toque de caixa, né? Aí é complicado, né? Então, assim, esse sentimento, né? E até o terceiro voto, quando eu comecei a ouvir lá o terceiro voto, o magistrado falando lá, esqueci o nome dele, desse sentimento que a classe política, da coisa que a população tem do ente público, da firmeza, né? Ele, não sei qual foi o voto dele, me pareceu pelo encaminhamento que ele ia votar contra o habeas corpus, né? Até pelo começo do voto dele, não sei se concretizou. Mas é justamente esse sentimento ali de que a justiça é para pouco, Geraldo, né? E quando a gente vem para os números, né? A quantidade de minorias presas, julgadas, sabe? É aí que revolta mais ainda, né? A justiça é para poucos e as penas para muitos, né? Então, a questão do própria ideia de sentimento de justiça... Mas o judiciário não pode ser visto descolado de toda a estrutura do Estado, né? O que se constituiu como Estado após 1988? Isso aí precisa ser revisto, esse pacto federativo, a própria relação desses entes, como é que é o comportamento interinstitucional, né? Judiciário, executivo, legislativo, as competências, né? Eu acho que a partir do momento que a Constituição ficou muito grande, se constitucionalizou muita coisa, isso ficou problemático. Inclusive para a administração pública, né? Que é um do tema que eu acho muito relevante na atualidade, a questão que vem aí as eleições municipais, estão chegando as eleições municipais. E atos administrativos passaram acabando, que eram de rotina, acabaram tudo ficando preso tudo tem que virar PEC, né, professor? Aval, não a fiscalização. A fiscalização deve existir sempre do legislativo, mas o aval do legislativo. E a outra coisa é a judicialização. De repente, isso acaba ferindo muito algumas decisões, a questão do orçamento, porque não tem como fazer uma previsão, todo dia saindo uma sentença determinando que cumpra-se isso, que vai fazer um custo tanto que não estava na previsão orçamentária para atender uma pessoa e não o coletivo. Então, é muito complicado. Hoje, esse desenho institucional do Estado brasileiro precisa ser revisto e com urgência. Modelo ordenamento jurídico também, eu acho que cabe algumas mudanças, um termo de aperfeiçoamento, a questão dos recursos que são excessivos, todo o trâmite processual também acho que pode ser melhorado, tem experiências que podem ser tomadas como parâmetro para ver se são cabíveis aqui dentro do nosso contexto. Agora, acho que falta vontade política. Se adiou há muito tempo a reforma política, a gente está numa situação hoje complicada. Professor, deixa eu interromper o senhor só para tratar desse negócio bem aqui. Essa semana, Natanael até ficou num toma lá, numa tabela aqui com um entrevistado nosso,
que era falando sobre reforma da Previdência, e Natanael defendia que a gente precisava era da reforma tributária primeiro. E a verdade é que nós precisamos de várias reformas. Na visão das ciências políticas, qual que seria o caminho mais justo das reformas para que a gente colocasse assim, qual é a disciplina que nesse caso seria pré-requisito de outra para a gente trabalhar com cuidado? É o Estado, é esse desenho institucional do Estado. Isso. E aí a gente pensar exatamente as matrizes de ação dos gestores. Agora, nenhuma dessas propostas vão funcionar e ter uma qualidade em termos de funcionalidade, de resultado, descolada da outra, sabe? Reforma tributária, reforma fiscal, previdenciária. Reforma política. Que é a reforma como a política do Estado como um todo e dessas matrizes aí por qual se articula as políticas públicas e as medidas de ações de governo. E isso é importante, sabe? Por exemplo, estava assim, agora vamos facilitar a abertura de empresa. Quem é que vai pegar dinheiro agora numa recessão com esses juros que são astronômicos, sabe? Fora da média mundial, acima da... E por que não se mexe nesses juros? E aí vai acumulando uma carga tributária muito alta, se tributa salário e não o consumo. Vários itens que estão de um patamar de consumo altíssimo, de um setor muito pequeno da sociedade, mas com um valor muito grande, não são tributados, não estão sobre a mira da tributação. E por aí afora. Então tem muita coisa para ser vista. Acho que falta coragem, né? Assim, quando a gente vê, né? Acho que o povo, né, precisa estar acordando para isso, né? E se revoltar. Quando a gente vê assim na televisão, assim, os caras falam na maior calma do mundo que a taxa do cartão de crédito está 33%, Geraldo. 33%, Geraldo. Né? Ao mês, né? E os caras falam isso aqui é uma naturalidade sem tamanho. 33% por mês, pessoal, é um assalto. Juro de agiota. Isso é mais do que agiota, isso é um assalto. Um assalto legalizado. Quando você compara com outros países, aí você vê que uma economia mais forte e tal, você vê que é um absurdo. E o que justifica isso? Então não tem mais justificativa, a não ser o comprometimento de parte dos setores, dos agentes estatais e políticos que estão envolvidos nesse processo. Agora, observe bem, está uma proteção muito grande, olho muito grande com o mercado financeiro, que não gera emprego. Não gera emprego, entendeu? O que vai gerar emprego é produção. E isso tem que ser pensado. Então, essas medidas não pode ficar assim, não, eu tenho que fazer uma reforma da Previdência para depois a economia. A economia está indo para o ralo, está indo para uma recessão, o PIB está indo para o negativo, você tem que tomar todas as medidas o tempo todo, governar é isso. E formar consciência em torno de matérias, que é a da política. Então, observe bem, você, o que está faltando? Está faltando projeto político. E um projeto político, às vezes, você colocar pontos que sejam substanciais e que se possa negociar e estabelecer relações com todas as forças da sociedade. Não vai ser uma salvação que seja a partir do Estado e pelo Estado. Vai ter que envolver a sociedade. Vamos a um caso bem pontual aqui, uma questão que você não dá para dizer, a questão da educação. Então, por exemplo, falta desconhecimento hoje das pessoas que estão à frente, no comando disso, quando fala das universidades públicas. 90% do que a gente tem em termos de produção acadêmica, de pesquisa, está na universidade pública. O professor Alan falou exatamente isso ontem aqui. O que formou a mão de obra, inclusive para a iniciativa privada do setor de ensino, foram as universidades públicas. E outra coisa, a leitura que tem que se fazer da educação não é comportamental, no que é o estilo pessoal, que é a liberdade individual de expressão de cada um, mais do que é a formação, a produção técnico-científica. Isso tem que ser política de Estado e não de um governo. E sabe o que revolta, professor? É o seguinte, né? Todo mundo fala, aí a reforma da Previdência vira uma bandeira da esquerda, né? E uma bandeira da direita. Todos ali são políticos, deputados. Ninguém vai no Congresso para falar para reduzir o privilégio deles, diminuir a quantidade de passagem aérea, diminuir vagas em gabinete, sabe, diminuir salário. Não, todo mundo ali, direita ou esquerda, todo mundo é corporativista.
né? Mas pode tirar da educação, pode tirar daquilo ali, pode tirar daquilo ali, mas deles ninguém tira, né, Geraldo? Seja de direita ou esquerda, o que está faltando? Está faltando vergonha na cara para esse povo, professor? É a falta de compromisso que eu falei, né? A vontade política comprometida com uma transformação da sociedade. Agora você tem que ver, isso nunca vai acontecer só com eles. A sociedade tem que acordar para isso e ver que em todo lugar, em todas as outras partes do mundo, a sociedade teve presente porque ela é que dá sustentação a tudo isso e faz caminhar, faz a roda girar. E a questão maior no Brasil hoje é a quantidade de políticos que ninguém foi. O Congresso não tem nem onde sentar, acomodar todo mundo, quando o Senado faz uma sessão conjunta com a Câmara. Então você tem que diminuir, você fica se perguntando assim, um município de 4 mil habitantes, precisa de 9 vereadores? Não precisa nem do município, né, professor? Pois é, que a maioria não são autossustentáveis. Vamos dar a nossa paradinha aqui para os nossos reclames e voltamos em seguida. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o sociólogo, professor de Ciências Políticas, Francisco Araújo. E a gente parou primeiro. Quer falar, Natanael? Não, pode continuar. O primeiro bloco falando das reformas que se propaga, que se briga. Essas reformas, né? Jango já previa. Exatamente. Aí o professor falava aqui do tamanho do Congresso Nacional e o senhor e a senhora conseguem ver aí toda noite, nesse começo de ano, eles mostraram demais o parlamento inglês, aquele lá da Inglaterra, que são uns banquinhos assim, com todo mundo sentadinho um do lado do outro, e funciona, professor. Como assim, com a economia do tamanho da Inglaterra, ele só tem aquele congressinho lá? Tem que trabalhar, né? Esse é que é o segredo dos trabalhos. Não, porque é o seguinte, o Congresso aqui no Brasil, né, já funciona de terça a quinta, né? Terça a quinta tá lá, né? De segunda, né? Ou seja, né? Terça, quarta e quinta. Um dia tem 7, a semana tem 7 dias, né? Eles trabalham 3 e folgam 4. Esses 4 diz que vai visitar as bases, né? Dizer ali, fiscalizar e tal, né? Controlar o curral ali, né? Ver como é que tá ali o curralzinho dos votos ali. E efetividade pouca, né, Geraldo? Todo mundo quer chegar e implementar a sua marca. Aquela que a gente estava conversando até com o Iglesias aqui. Imagina um cenário que chegam lá 500 deputados para um novo mandato, né? E assim, todo mundo quer mostrar serviço. Aí é tanta lei boba, né, que se perde tempo ali, sabe? Tem coisa mais sérias. Algumas já existem, outras são inconstitucionais, aí, outras não são é municipal, é o Estado que tem que fazer. Isso, e coisas mais sérias aí que estão atormentando o povo, que podem melhorar, inclusive, a vida do povo economicamente, uma série de coisas, e ninguém olha para isso, Geraldo. Pois é. E parece também, a impressão que eu tenho é que a esquerda se alimenta desse discurso, né, que é ser contra, por exemplo, a reforma da Previdência. Precisa analisar ela tecnicamente, né? E a esquerda ali pega ali os pontos ali que ela acha que não é condizente, que vai atingir as minorias, é uma defesa justa também. Aí chega lá e, entra o discurso de condenar. A direita vem, vai legitimar, e ninguém sabe se perde tempo. A gente está pagando lá um monte de deputado lá para discutindo isso, sem ter uma resolução efetiva. Pois é, além disso, eles ainda têm 2 recessos por ano, tem o do meio do ano e o do final do ano, e se eles tiverem que voltar lá para o Congresso para votar alguma coisa urgente, eles ainda ganham a mais por isso. Esse é o tipo de coisa revoltante e imoral. E o que pois é, né? E, assim, o cara ainda ganha passagem aérea. Tem um translado tudo. O trabalhador, quando vai, ele, né, tem que pagar a passagem dele. Pois é. Né? Todo mundo ali paga a sua passagem, seu deslocamento, paga a sua casa e tal, e tem tudo lá para funcionar e não funciona, Geraldo. Então, professor, é lógico que eles não vão tirar deles mesmos essas benesses. O senhor falou que o povo precisa se manifestar. A última vez que o povo brasileiro se manifestou foi em 2013, foi abafado por um governo popular socialista, que era o governo da Dilma. E agora, professor? Não, é da política. A política pode se achar que vai se fazer um ato e se aposentar e está tudo pronto, terminado. É uma construção contínua, processo. O processo todo mundo. Sempre surge nova necessidade, você tem que se posicionar diante dessas novas necessidades.
dessas necessidades, se posicionar diante de novos interesses, tudo. Agora, a questão do governo, por exemplo, cartão corporativo. Cartão corporativo tem que ser revisto, né? As agências nacionais reguladoras. O que a agência nacional, por exemplo, da aviação faz? Proíbe a gente de despachar a mala de graça. Não tem exploração de empresa estrangeira, você perde a mala, a passagem continua do mesmo jeito, tira tua bolacha, você fica só com a água, começa a passar a vender um misto quente de R$30 dentro do avião. Quer dizer, um conjunto de absurdos que só vai contra o cidadão brasileiro que já paga impostos. A tarifa, as taxas de embarque são altíssimas. Nada, entendeu? O que acontece, professor, hoje você programa uma viagem, aconteceu comigo, Geraldo, eu vou comprar passagem para tal dia. Né? E comprei a passagem, a viagem daqui uns 15 dias. Né? Aí 2 dias depois, eu falei, já não vai dar para viajar. Aí eu fui cancelar a passagem. Né? Aí cancelei a passagem, sabe quanto eu perdi do valor da passagem? 75%. Taxa de administração, o cara assim, hoje em dia é tudo online, né? O cara vai lá, o passageiro não vem mais, deleta aqui, abre a vaga de novo. Qual foi o prejuízo dele para cobrar 75? Isso é um roubo. E às vezes eles vendem passagem em excesso e se aparecer todo mundo para viajar, o cara tem que sair, senão eles chamam a Polícia Federal. Outro dia retiraram. As pessoas dizem que a porta já trancou. Não tem agência nenhuma. Agora uma coisa aqui que eu acho que eu esqueço. Às vezes a gente fica criticando, destacando que é necessário, mas eu acho importante o parlamento, a existência de uma democracia dos políticos. Senão fica aquele discurso doante, né, do que está institucionalizado politicamente. Eu quero registrar, por exemplo, eu ouço sessão, assisto pela TV, acompanho pelo rádio, do Senado, da Câmara, e tem parlamentares, tem representantes bem intencionados, dá para você ver. Claro. Mas percebe-se nitidamente que o conjunto, o que está lá, abdicou da sua função, do seu papel primordial, e está mais num jogo de, vamos dizer assim, de conquistar uma barganha, de estabelecer uma barganha junto tanto ao executivo como do próprio judiciário. A gente não vai mexer com ninguém, mas o que é que a gente está ganhando, né, por não mexer? Então, por exemplo, você não tem uma orientação dentro do parlamento brasileiro do que sejam os temas centrais em torno da administração pública. Então, assim, qual os temas? Ordem econômica. Então você tem que rotineiramente estar a partir dessas, estabelecendo por essas matrizes o que é a votação dentro da Câmara e dentro do Senado. É ordem econômica, é ordem financeira, é a questão de ordem social, mas não tem isso. Aí cai naquilo que você fez, um jogo fragmentado de egos e aí torna o Estado cada vez mais desfigurado, entendeu? Sem se ter nítido o que é isso, sem se ter claro o que são as políticas, fica o próprio orçamento, não tem uma lógica em termos de otimizar a gestão dos gastos. Então, por exemplo, vamos dar 10 aqui para isso, R$10 para aquilo, 20 para aquilo, a saúde precisa de 100, meu amigo. Tem que ser 100 primeiro para a saúde. E depois se vê o restante. A segurança precisa de 200, é 200. Então, o que é mais importante? São serviços essenciais. E essas matérias é que tem que ter prioridade, tem que estar lá cotidianamente, todos os assuntos, não se engavetando, mas pondo em votação. Passou, não passou. Mas essa é a função do parlamento. Então, a própria presidência da casa, a gente está faltando políticos de qualidade também. Então, assim, e os que estão bem intencionados não têm força. Por exemplo, você disse, teve uma renovação. Renovou a camada dos piores. Basta ver agora no Congresso está acontecendo. As PECs que estão inventando no sentido de participar do governo, forçando, fazendo uma chantagem, com legislações absurdas, né? Com coisas que são temerosas. E outra coisa é que o que está nítido, e eu disse, olha, estava aqui numa discussão, eu disse, olha, esse governo é muito heterogêneo, esse apoio dele é orgânico, isso aí é uma coisa muito... Então a gente já vê nitidamente um conflito dentro desse próprio governo que
é muito recente, né? O próprio setor como Feliciano querendo impeachment o vice-presidente. Uma coisa, mas por que ocorreu isso? Porque as pessoas estavam com medo do que estava em uma continuidade e a imprensa colaborou muito para deixar em primeiro plano um discurso, um debate moral e não um debate em torno do projeto político. Por exemplo, o presidente da República falou alguma vez de reforma da Previdência? Discutiu isso? Privatizações? Não, ele discutiu a questão de homofobia, se ele era a favor da bala, se não era a favor da bala, se tem que ter religiosidade no ensino, se não tem. Ninguém falou de ordem econômica. Ninguém falou se é preciso fazer uma reforma, como ele apontou muito bem, que é uma questão muito séria, tributária, fiscal, né, da Previdência, nada. Então, é preciso olhar e ter um chamamento geral no Brasil, porque são os nossos problemas essenciais. A gente voltar a aumentar a produção, houve uma redução do setor industrial no Brasil, é preocupante, isso aí em todo mundo seria muito preocupante. A gente tem que fazer uma equação em termos de como melhorar o nosso lucro, o nosso ganho, porque a gente não pode viver só de commodities. O risco já se provou que é alto. É alto, a gente tem que agregar valor a esses produtos. Enquanto isso, né, Geraldo, a ministra que viu Jesus na goiabeira lá, eu vi um vídeo dela falando assim, ela expondo quando ministra, criticando porque a Frozen lá, o desenho da Frozen, né, é uma apologia ao lesbianismo, porque ela vai ficar sozinha na torre, né? É a perda de tempo que o professor falava. Vamos dar mais uma paradinha. A gente volta em seguida com o professor Francisco Araújo e Natanael Júnior. Voltamos aqui com os analistas e fazemos aqui uma análise do cenário político brasileiro. A gente lembrava aqui no intervalo que tem muito paraquedista nessa parada, né, Natanael? Eu gostei da frase do professor no intervalo, né, que a gente estava falando aqui, que nós saímos de Clodovil para Jean Willis, né? Aí, assim, com todo respeito, Clodovil tinha muito mais intelectualidade que Jean Willis. Eu concordo plenamente. Né? Então, plenamente. Assim, e eu considero também, eu já até defendi isso aqui para Geraldo, vou falar publicamente no ar, eu acho que o culpado dessa pauta de ideologia de gênero chegar no ponto máximo da política brasileira e eleger um presidente, né, oposto, foi culpa do Jean Willis. Porque, assim, ele trouxe, claro... Isso aí eu não falei. Eu tô falando, é uma análise minha. Eu também não tenho nada a ver com isso aí não, viu, meu senhor? Viu, minha senhora? Eu trouxe isso, eu trago isso porque, assim, ele começou um embate na Câmara, quando ele chegou lá com isso, de trazer isso à tona. A gente sabe que são direitos essenciais, sim. Né? Eu defendo também. As minorias precisam estar guarnecidas, estar protegidas. Mas ele foi de tal forma, ele chegou ao ponto de cuspir na cara. Né? E isso que é tão radical quanto que é da direita. E isso colocou um discurso muito assim, que despertou quem estava dentro do armário. Porque a pauta não era ideologia de gênero. A pauta é econômica, a pauta é o Pacto Federativo, a pauta é política. Né? A pauta não devia ser ideologia de gênero. Então, assim, quando ele trouxe isso e a mídia deu apoio, porque ele ter sido do BBB, aquela coisa Globo, aquela coisa, né, do deputado moderno, quer dizer o quê? Ele despertou o outro lado. E o lado conservador veio com muita força daquilo ali. Aí nós vimos manifestações em São Paulo que os caras, ofendendo Jesus Cristo, o cristianismo, com performances assim, desnecessárias, né? Eu acho que religião se respeita, o Estado é laico, está resolvido isso, né? Não tem o que discutir mais disso. Aí veio com essa pauta toda, esse misturar evangélico conservador no meio, sabe? Aí virou o quê? A pauta disso virou principal e a econômica foi pelo ralo. Mas esse Jean Willis já pediu para... Eu não vou nem dizer o nome aqui que a gente costuma dizer, mas ele pediu para sair, digamos assim. Pois é. Mas né? E esse que está aqui em São Luís agora, que não sei nem se já chegou aqui, que vinha hoje, Boulos. Será que ele vai dar um Boulos no povo maranhense? O que você acha dele, professor? O Boulos, ele é a resistência? Tenho pouco conhecimento sobre ele. O que eu professor sei... da USP de filosofia, não é isso? Não sei. Parece que eu ouvi um cara na TV falando. Sei que é ligado ao movimento dos sem-teto, né? Ele já esteve aqui antes, inclusive foi num dos auditórios lá da UEMA. Isso foi
período pré-eleitoral. Eu lembro. Ele esteve por aqui. Agora, Você foi em ouvir? termos... tenho que ouvir todos, né? Isso aí eu não tenho preconceito contra ninguém. Não entendi bem qual é a proposta do projeto político que ele representa, além do movimento que ele está inserido. O movimento que ele está inserido. Agora, para o país, em termos de política, macro, em termos macro, eu não consegui ver nada mais palpável em termos do que, por exemplo, qual é a proposta em termos econômicos? Como é que vai se combater desemprego? Qual é o projeto educacional para o país? Sabe? Como tornar a educação uma prioridade e uma política de Estado e não do temperamento e o clima emocional de um governo. Né? Então, o que aconteceu muito, e aí eu não quero, por exemplo, jogar a culpa toda, eu não jogaria a culpa toda em João Willis, mas foi uma fraqueza de toda a própria esquerda que foi para o campo para onde o adversário queria, que era do vazio em termos políticos e trabalhar em cima de valores. Eles foram arrastados por isso e o PT, em boa parte, foi, o PSOL foi. A esquerda como um todo, que se identificava nesse campo, porque no Brasil a gente tem um déficit de outras esquerdas, né? Mas essa esquerda que estava ligada aos que estavam no poder, e eles perderam uma capacidade, ficaram só numa postura de enfrentamento, e aí ficou o nível cada vez pior, porque a questão de gênero é necessária ser discutida. A gente sabe, no Brasil, a gente está tendo uma escalada agora de violência contra mulheres, feminicídio. Isso são fatos, não tem que se discutir, são fatos. Tem que ter alguma política contra isso. A questão da homofobia existe, tem. Mas a grande questão, a gente não pode pensar isso de uma forma distante, tem que pensar dentro do conjunto. Dentro do conjunto. Está no conjunto das violências, da falta das injustiças cometidas no Brasil e de uma pauta política mesmo séria, consistente. O grande defeito agora, e o Nathanael falou muito bem, o cara só fica no contra e torcendo a favor da desgraça, que é uma coisa suicida. Eu acho que tem pessoas interessantes em todos esses setores aí da sociedade e o que está faltando? Eles partiram para uma postura mais responsável de serem propositivos. Por que não apresentar propostas, né, alternativas e que apontem para uma outra forma de se reformar, um outro modelo de reforma da Previdência? A esquerda tem que voltar a se legitimar, não querendo reeditar a década de 60, o processo, porque isso aí vira farsa, a história não vai se repetir. O convencimento, a ideia, esse discurso do século XIX em torno do que é ser esquerda e ser uma revolução, e ser uma transição, isso não cabe mais em lugar nenhum do mundo. Isso é romantismo. Isso aí já não tem mais, as pessoas estão conscientes disso. Eles vão ficar falando para um grupo cada vez menor e para si mesmos. Agora é preciso que eles entendam, se eles querem realmente continuar com o protagonismo dentro da política, entender o contexto, se voltar para o contexto e querer contribuir com o contexto de uma forma propositiva também. E é notório, né? Eu vou falar aqui dois casos aqui, tanto o Boulos quanto o Haddad, né? Não desceram do palanque, continuam no palanque virtual, né? Continuam nessa coisa lá de pregar aquilo ali, ok, mas assim, a eleição passou. Eu acho que a postura deve ser outra, né? Aí continua com uma agenda de candidato. Eu vejo o Haddad viajando pelo Brasil, da palestra, não sei o quê, o Boulos, não sei o quê e tal. Quer dizer, eu vejo como prioritariamente manter o nome deles em voga, como líder político, mas e se aproveitando, se fomentando, né, da oportunidade que está na pauta da Previdência, porque está em voga e se alimentam da pauta, né, para deixar seu nome em evidência. Isso é errado, né? É preciso se discutir o país lá em Brasília, né? Trazer os deputados para a base aqui e discutir a base aqui, olha, isso aqui não é dessa forma e tal. Não é líderes políticos que já passaram de uma eleição, que saíram derrotados das urnas, que querem manter o seu nome em evidência, né? Se alimentando de uma coisa que é muito séria, com discurso, sabe, como o professor falou, da década de 70. Né? Eu acho que precisa evoluir, né? A eleição passou, é preciso separar o que é eleição, né? E discutir a pauta correta, a reforma política, a pauta da Previdência, a reforma da Previdência, mas discutir com quem tem que discutir. São os deputados eleitos, né? São as bases aqui, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, plenárias,
né, audiências públicas, ver isso de forma correta, não com proselitismo político. Isso é puro proselitismo político. Sempre parte, essas palestras, sempre parte de um juízo de valor já formado. E nunca assim, vamos marcar uma audiência pública e ouvir a população e saber exatamente como é que elas estão percebendo todo esse processo. Não existe, mas o cara diz, eu sou de esquerda porque eu tenho um espaço, eu quero democracia. Me parece muito uma coisa de ser democrático em termos conjunturais, não estruturais. Assim. E assim, e a galera... Se é bom agora falar de democracia. E a galera que acompanha, né, assim, por exemplo, se tivesse tempo eu ia lá também assistir, eu acho que toda palestra, todo conhecimento é válido, mas assim, me parece como uma coisa, se fosse uma grife de esquerda. Entendeu? Tem um carimbo de qualidade, eu fui lá ver o cara falando, o Boulos falou, então, bicho, né? Assim, nada contra a se pessoa. legitimar dentro do próprio grupo. Né? Mas não, assim, é preciso saber e quem na tribo, né? Casa, ele vai lá pra tribo, mas é inclusive. Que eu digo, tá ficando uma coisa, e assim, falar pra si. E assim, você tem que constituir movimento para envolver a sociedade como um todo, se realmente você tem uma proposta democrática. Claro. E ouvir o que as pessoas, como elas estão percebendo isso. E se a gente como é que você já formula algo sem ter o mínimo de informação e conhecimento sobre... Quem é o que vai ser mais afetado? Nesses termos ele está perdendo para o Jango, que o Jango, as reformas eram de base, esse aí ia ficar lá e assim, né? na tribo. De cúpula. E assim, Geraldo, né? Sabe, uma coisa de pouca resolutividade. Pouca ou nenhuma. Vão ser palavras ali que vão ser para a população ali, para pessoas ali que já tem aquele discurso ali formado daquilo, porque quem vai para uma palestra do Boulos sabe o que ele vai falar. Então, assim, quem vai para aquilo ali, né, vai ver o discurso do mais do mesmo que foi na campanha todinha, né, que está sendo agora. E aí, gente, né, qual vai ser a resolução? Alertar quem? Né? Acho que o foco deve ser outro, né? Eu acho que o foco deve ser botar todo mundo numa mesa, né, direita, esquerda, e vamos tentar discutir, vamos tentar resolver o negócio. Mas agora, e que a gente perdeu a dimensão política, que está no nível, que é essa questão do emocional, da passionalidade, muito focado em valores, é que em boa parte do mundo, a de esquerda e direita, não extremos, né, está falando esquerda, está se discutindo como fazer o bem, quer dizer, quais são os meios que eu vou... a economia eu vou dar emprego, mas é por esse caminho aqui, outros não. Esse caminho não é o que leva ao outro. Aqui não é isso. É se tratar isso aí. Se tu está fazendo isso aí, então isso aí nem nada presta. Então não é discutir meios. Então tem um consenso que é em torno de desejar o bem e querer o bem para a sociedade. Agora discordam em torno de quais são os meios. Aqui não, discorda de tudo. Então, não tem nada foco numa finalidade, mas simplesmente um no outro. É uma coisa meio perturbadora, né? E acaba se discutindo, né, assim, outra coisa mais do mesmo, né? Porque o Bolsonaro, o governo de direita é isso, a privatização dos fundos e não sei o quê, todo mundo o bicho saiu dali, vamos tomar uma cachaçinha ali, vou fazer, acabou. Eu acho que é meio newtoniano essa questão. Nós só temos Bolsonaro lá no comando, a ultradireita lá, porque talvez uma ultra-esquerda incompetente que fez a polarização. Bons tempos em que os conservadores eram Delfim Neto, Itamar Franco, o próprio Fernando Henrique. O próprio Fernando Henrique, que é um tipo conservador, mas parece que nós fomos... Mas nós vamos sair. O Fernando Henrique Cardoso não vai concordar contigo. Mas ele que falou o Fernando Henrique, eu não ia falar o Fernando Henrique, não. Mas ele representa todo o conservadorismo da elite, da direita. O Tancredo Neves era um político de direita. Teotônio Vilela, vamos fazer. Teotônio Vilela, exatamente. Mas são, por exemplo, ontem eu estava assistindo Ulisses, né, todos conservadores, mais ligados à direita. Ontem eu estava vendo, por falar em direita, estava vendo a entrevista do secretário de Educação de São Paulo. É uma pessoa preparada, que chegou a ser ministro da Educação, acho que é com o Temer, mas é um cara que pensa a educação. Se o que ele está propondo é justo, é uma coisa lá de São Paulo, eu não sei, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ao contrário do que alguns ministros que o Bolsonaro colocou, que parece que caíram de paraquedas e sequer administradores são.
Mas vamos analisar alguns aqui, professor, brincando de bloqueio compartilha? Você pode falar o que você ia falar lá na hora, quer ver? Roda o VT, como diria Zé Raimundo. Bota logo aí esse primeiro, que acho que aí o professor está guardando o que ele ia falar ali. Tá aí, ó, professor, esse aí entrou agora, ainda não vi sua avaliação sobre ele, o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Isso tem que ser bloqueado, literalmente. Mas você ia fazer uma consideração lá sobre o que eu falei. Não, eu vou fazer depois. É? Bloqueado esse. Bloqueado. Tá bom. Segundo nome. E esse aí, esse é o responsável pela educação aqui no Maranhão. Olha, eu acho um jovem, tem acho que muito ainda... Acertou alguma coisa ele? Olha, não piorou. Não piorou. Não piorou. Nessas alturas do campeonato já é alguma já coisa, é né? muita coisa. Já é muita coisa. Mas podia ter feito mais. Né? Será que falta de dinheiro? O contexto. Tem vários fatores, né? Tem vários fatores. Daria um programa só para isso, só sobre educação. Mas não está bloqueado esse? Não. Pode está compartilhado. Para a gente ficar de olho nele. Terceiro nome. Tá aí, e esse aí, ó, a época das vacas gordas, ele fez um bocado de prédio lá na UFMA, só deixou a biblioteca sem funcionar, mas... Olha, eu não tive nenhum... Eu fui funcionário... O senhor é da UEMA, né, professor? Não, mas eu fui da UFMA, eu sou um produto da UFMA. Você estudou na UFMA. Fiz dois cursos lá na UFMA, Ciências Sociais, Direito na UFMA. Comecei minha carreira de professor na UFMA como professor substituto em 95. Fui funcionário da UFMA durante mais de 10 anos. Eu tive contato. Então, nessa fase aí do natalino, eu já estava totalmente fora, distante da UFMA, então eu já estava vivendo uma outra realidade. E, na verdade, eu perdi totalmente o contato da UFMA. Então, seria meio complicado eu fazer. Eu quero me abster aí contra o professor natalino. Olá, professor Francisco Araújo. Não, porque eu não tenho mesmo uma leitura. Não sei o que foi. Certo. E tu, Natanael? Geraldo, assim, eu vejo assim, que ele de fora, né, também saí da UFMA em 2001. O fato assim, dele pensar a UFMA grande, outros prédios, outra estrutura, é válido. Mas o pensamento da UFMA, para mim, continua o mesmo, né? Eu acho que uma universidade, ela deve ter um pensamento de vanguarda, né? Não um pensamento de repetição, para manter o status quo ali. Então, assim, acho que a UFMA é uma casa de vanguarda, de novas ideias, de apostar em novos projetos. Ou deveria ser. Novos formatos, né? E o que nós vimos na UFMA, assim, claro, teve a valorização da estrutura física, é importante para os alunos, né, terem ali acesso a tudo. Mas no principal, que é no pensamento de vanguarda, eu vejo ali que ele deixou no margem nem mesmo. Essa estrutura eu conheço, eu estou falando, sinceramente, né? Eu não sei, se tem uns auditórios novos, eu não sei. Eu achei muito interessante uma coisa que o professor Allan Kardec falou aqui ontem, você não teve a oportunidade de vir por motivos justíssimos, estava cuidando da sua filha, dos seus jogadores. Ele falou uma coisa interessante, professor Allan Kardec, professor Francisco, veio, o que o senhor acha disso? Que ele diz que as grandes universidades do mundo são ali a universidade. Aí ele citou Harvard, Westminster, citou umas três aqui. Chicago. Chicago ele não sei. Eu lembro bem dessas que eu falei, e que ele disse que são esta universidade aqui. E ele disse que aqui nós temos essa experiência de vários campos. Aí vira um campi, né? UFMA de Imperatriz, UFMA de São Luís, UFMA de Pinheiro. Ele disse que não, que o ideal era você fundar outra universidade e cada uma trabalhar a sua... A Universidade de Chicago, Geraldo, tem os alojamentos de prédios dentro da universidade. Alojamentos de estudantes. A USP tem também. Então, assim, quando o aluno chega lá, ele fica mergulhado ali no ambiente universitário. Pois é, e isso facilita, né? Isso facilita ali o estudante vai para ali, não tem um deslocamento. Imagina o aluno que mora na cidade operária, né? Tem que estar na UFMA 2 horas da tarde, tem que sair de casa às 11 horas da manhã.
E isso cansa, sabe? É um tempo a mais ali que ele tem de leitura, de dedicação. E as coisas boas não se copiam, né, Geraldo? Enfim. Mas essa coisa de distribuir também, né, é um negócio Olha, que precisa ser a analisado. complicação começa em torno da própria ideia de universidade, né? Então, o que ele estava falando é que, quando diz assim, a universidade ali é uma marca, e uma marca de excelência em termos de conhecimento, produção de conhecimento, não só de formação, de colocar alguém com um grau de nível superior, entendeu? Primeira coisa. A maioria dessas universidades, depois de alguns exames, quem não está no nível é convidado para ir embora. Isso. Mesmo que esteja pagando direitinho, Não, né? vai embora. Porque não tem interesse. Eles querem produzir a nata do termo do conhecimento. A nossa realidade tem um formato de universidade que é híbrido, nem no modelo americano, nem tanto no modelo francês. Acaba que um professor assistente, adjunto, titular, não faz diferença nenhuma na prática, porque lá é diferente, né? Então aqui se começou a fazer uma exigência em termos de produtividade, que é meramente quantitativa, e acaba um monte de gente a dizer, tem uma produção altíssima, que é um salame. É a mesma coisa sendo fatiada. Mas por quê? Porque ele acaba ficando obrigado a botar uma quantidade, mas que ele não teve tempo de produzir qualidade. Por quê? Porque ele tem que estar também na sala de aula numa quantidade, num volume muito grande, o recurso para pesquisa, para aprofundamento. E a gente vê um outro detalhe, professor, sabe? É complicado. Que antigamente, né, a gente via, por exemplo, a produção de teses, né, de monografias virarem livros, virarem estudos bem consistentes. Hoje, a impressão que eu já li alguma na internet com os trabalhos, né, de alunos, eu vejo assim, que é aquela coisa para cumprir a tabela. É mais ou menos o que o professor estava falando, só que ele está falando em termos dos artigos, que a gente vê cada coisa por aí, mas olha, nosso tempo já foi. Vamos só finalizar com o último nome aqui, que eu quero ver se o professor gosta. Tá aí, ó, o ministro da Ciência e da Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes. Bom astronauta, bom militar. Bom astronauta, bom militar. Tem como uma formação de engenheiro na área de... Agora, ser ministro... Aí, vamos ver, tem que ter o capital político, mas também tem que saber se cercar de uma boa equipe, entendeu? Agora, tem algumas coisas que a gente não pode ainda avaliar. Entendo. E porque o ministro também, e na forma como esse governo está se dando, a gente fica se perguntando assim, o ministro pode, mesmo tendo boas ideias? Ou ele vai ser engolido, né? Professor, que à vontade para se despedir, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Quero agradecer ao nosso público, o convite de vocês, a generosidade aqui de me convidarem, me prestigiarem. Muito obrigado. A generosidade é sua de vir aqui, né, Natanael? Com certeza, professor, é sempre bom, né, debater e ouvir, porque a gente tem que ouvir vozes diferentes, vozes, né, mais objetivas, né, e esse discurso aí, né, Geraldo, precisa sair da cadeira ali, precisa sair da mesa de bar e ir para a efetividade, porque demonstrar conhecimento numa roda não vai resolver o problema do Brasil. Para virar artigos de qualidade, como o artigo do último pós-doutorado que o professor fez, que eu tive o prazer e a tristeza de ler, o prazer porque é muito bem feito e a tristeza porque condena tudo que vem sendo feito em termos dos tribunais de contas, né, professor? Que todos os municípios brasileiros, todos aqueles que foram auditados, eram cheios de problemas. Podemos falar disso um dia desse aqui. Mais uma vez agradeço a todos e principalmente aos senhores e às senhoras que nos prestigiam aqui no nosso programa. E não dê um bolo em ninguém. Não faça isso. Quando você prometer, quando você firmar, seja homem, seja mulher, seja ser humano com dignidade e vá lá. Cada um de nós cumprindo com a sua obrigação e recebendo aquilo que nos é de direito. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar de negócios aqui. Nós vamos receber o Ted Lago, o homem lá do Porto do Itaqui.